Tô. Então, olha, gente, vamos ver as malandragens daquele pessoal lá. Eles gostam muito do verbo derivado, né? Eu coloquei aqui, derivado de ter, por, ver e vir. Olha a cabeça deles. Refazer. Ah, refazer vem de fazer. Então, você pensa no verbo fazer e coloca o re antes, né? Se você refizer, satisfazer também vem de fazer. Fazer o suficiente, né? Então, se isso lhe satisfizer... Aí vamos pensar no re. Refazer, olha lá, reter vem de ter, repor vem de pôr, rever vem de ver. Aí você vai, né? E requerer vem de qual verbo? Não vem de querer. Requerer não é querer de novo, não. Requerer é pedir, aí que vem requerimento. Aí eles colocam requerer, para pegar a gente. Então, acho que é virando a folha, virando a página aí, ó. Aí aparece, ó. Aí, ó, querer e requerer. Então, nós vamos conjugar os dois aqui, ó. Olha aí, querer, ó. Querer e requerer, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vejam, ó, querer e aqui requerer. Requerer significa pedir. Não tem nada com querer de novo. Aí que vem requerimento. Requerer não vem de querer, não. Aí a gente vai lá e eles colocam a opção de repor. Repor é pôr de novo. Refazer, fazer de novo. Rever, ver de novo. Requerer não é querer de novo, não. Hein? Hein? Não, requerer é pedir. Daí que vem requerimento. Né? Então vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó? Quem quiser, né, pode até escrever aí, ó, pedir. Então é o seguinte, tem umas coincidências, de vez em quando eles ficam iguaizinhos, de vez em quando fica diferente, ninguém vai ficar decorando isso. Nós vamos seguir o caminho das pedras direitinho. Então veja o verbo querer, ó. Hoje eu quero. Olha o que vai acontecer aqui no 7. O verbo aqui, ó, querer. 1 puxa o 7, vai ter o A. Mas tem uma mudancinha aqui para compor a pronúncia. Então fica que eu, isso, que eu queira. Esse I, a gente chama de I eufônico. É para compor a pronúncia, para ficar que eu queira. Que eu queira. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o requerer. Verbo requerer. Hoje eu requeiro. Já apareceu o I eufônico. Não é requero, não. Eu requeiro. Quando a gente faz um requerimento, né? Requeiro de Vossa Excelência. Requeiro. O 1 puxa o 7. Então vai ficar que eu requeira. O verbo é requerer, então ganho o A. Aí o apressadinho, né? Fala assim, ó, queira, requeira. Só colocar o re na frente. Não é, ué. Requerer não é querer de novo, não. Só coincidiu. Vamos para o 2. Verbo querer. Ontem eu quis ou ontem eu queria, gente? Quis, é o ia, você vai guardar. Eu quis. Vou dar uma passeadinha aqui no tu, né? Ah, não vá para frente sem passar aqui, não.
Então vamos lá. Olha lá. Ontem eu... Vou colocar o eu aqui, ó. Ontem é o 2. Aí você coloca eu quis. Ó. Aí nós vamos dar uma passeadinha no tu. Tu termina com STE. Eu quis tu. Isso, olha o quiser. Então, o 2 tem o quiser do tu. O 4 tem o quiser. O 8 tem. E o 9 também. 2 puxa 4, 8, 9. Tudo que acontecer no tudo 2, se repete no 4, 8, 9. Aí no 4, eu coloco o Rá. Quisera. No 8, o SSE. Quisesse. E o 9, R. Quiser. Hã? Quisera, quisesse e quiser. Agora nós vamos para o 2 do requerer. Então vamos. Ontem eu o quê, gente? Não é requis, não. Requeri. Eu requeri. O que eu faço agora? Ó, lá no tu. O segredo do verbo é o tudo 2. Então vamos lá. Ó. Eu requeri. Eu sei que o tu termina com ST. E aqui é o segredo do verbo. Então vamos. Eu requeri, tu o quê? Requereste. Requerer. Olha o segredo do verbo aí, ó. É o tudo 2. Requerer. Então, o 4 tem de ter o requerer do tu. Ó, requerer. O 8 tem de ter o requerer do tu. E o 9 tem de ter o requerer do tu. O segredo do verbo é o tudo 2. Na hora de você fazer as revisões, né? Estou até deixando o exercício aí de uma vez. Eles mandam um e-mail para vocês, né? Isso, já, eles mandam então. Aí no próximo encontro nosso, a gente conclui e vocês já estão. Vamos ver como é que eles cobram isso. Então vamos agora continuar, vamos colocar as terminações. Como é que fica o 4, gente? Requerera. E o 8? Requeresse. E o 9? Requerer. Fulano, quando você requerer a sua aposentadoria, não é requiser, não. Requerer. Ah, eu pensei que ele requeresse, né? Que ele requeresse. Ah, se você requeresse isso há mais tempo. Aqui é quisesse. Aí. Muito bem. Fiz o 1, fui para o 7. 2, fiz o 4, o 8 e o 9. 5 e o 6 eu tiro daqui, ó. Basta colocar ei, ia. Ei, ia. Querer mais ei, opa, estou errando aqui o negócio. Pontaria. Querer mais ei, quererei. Querer mais ei, quererei. Olha lá. Quererei. Querer mais ia. Quereria. Requerer mais ei. Requererei.
Requerer mais ia, requereria, né? Eu requererei, tu requererás, ele requererá, nós requereremos, vós requerereis, eles requererão. Terminação é a mesma. 3. Eu pego o radical do verbo querer, basta tirar o er, fica quer. O radical do verbo requerer, basta tirar o er, fica requer. Aí, e coloco o ia. Então vai dar. Eu queria, eu requeria. Aí, ó. Tem uma porção de coincidências aí, né? Mas vai ficar decorando isso? Só seguir o caminho das pedras direitinho. E olho no tudo 2. Então, o verbo requerer, eles gostam, viu? Gostam. Igualzinho, eles gostam do verbo prover. Por quê? O cara vai confundir o prover com provir. Provir é vir, vir de origem, proveniente. E o prover é abastecer. Não tem nada. Prover. Aí o cara fica achando que prover vem do verbo ver. Não. Então é na sequência. Nós vamos colocar aqui, ó, o verbo ver. Eu vou até conjugar de novo. Já conjugamos ali, mas vamos conjugar de novo. O verbo ver e o verbo prover. Seria bom até você colocar aí o significado, né? Prover significa abastecer. Eu vou prover a minha despensa. Daí que vem prover, provimento, provisão. Tudo vem de prover. Prover. Não é, né? Não tem nada a ver com o verbo ver, mas tem coincidência. Nossa, então eu vou decorar. Não, nós vamos seguir o caminho das pedras, quer ver? Ele não é derivado. Seria, se quiser, podia colocar assim, olha, diferente, tá vendo? Isso aqui também, ó, são diferentes, não tem, são derivados não. Tem as coincidências. Então vamos lá. O verbo ver nós vamos fazer de novo, para eu mostrar aqui uma coisa. Olha o verbo ver, né? Hoje eu vejo 7, que eu veja. Olha o verbo prover. Hoje eu provejo. Nossa, mãe do céu. Iguaizinhos. Olha aqui, ó. Eu vejo, tu vês, ele vê. Eu provejo, tu provês e ele provê. Nós vemos, vós vedes e eles veem. Esse eu vou até escrever no quadro. Nós provemos, vós provedes e eles provêm. Iguaizinhos, apesar de um ter nada a ver com o outro em termos de sentido. Deduzam para mim. Se eles são iguaizinhos no 1, serão iguaizinhos no 7. Que eu proveja. Ó. O 1 puxa o 7. Empatou no 1, empatou no 7. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que eu proveja, que tu provejas, que ele proveja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Que nós provejamos, que vós provejais, que eles provejam. Aqui eles são iguaizinhos, ó. Mesma coisa. Coincidência. Porque sentido não tem nada a ver. Vamos para o 2. Fiz o 1, fui para o 7. O 2 do verbo ver. Ontem eu vi.
Não é? Aí fica assim, ó. Eu vi. Você dá uma passeadinha no tu. Vai dar. Eu vi, tu viste. Ó, não mudou nada, não. Então, o 4 tem o vi. O 8 tem o vi. E o 9. Aí fica. Eu vira. Se eu visse. E quando eu vir. Ou se eu vir. Agora vamos ao prover. Ontem eu provi. Iguaizinhos. Iguaizinhos? Você não vai dar uma passeadinha no tu, não? O segredo do verbo é o tudo dois. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu provi. O tu termina com STE. Eu provi. Tu proveste. Tá vendo? Ó, prover. Aí o 4, o 8 e o 9 tem o prover. Aí o que você vai fazer na hora de... né? São esses verbos aí. Você já vai direto lá no tu, ó. Tu prover, tu quiseste. Prover. Então agora eles ficam diferentes aqui, ó. Porque o 4 tem o prover. O 8 tem o prover. E o 9 tem o prover. Tudo culpa do tudo dois. Aí o 4 fica provera. 8 prover-se. E o 9 prover. Fulano, quando você prover a sua despensa, né? Se ele provesse, tudo culpa do tudo dois. 5, 6. Basta colocar ei, ia. Ei, ia. Ver mais ei, verei. Ver mais ia, veria. Prover mais ei, proverei. Prover mais ia, proveria. Né? Eu proverei, tu proverás, ele proverá. Nós proveremos, vós provereis, eles proverão. Aí vai repetindo. Tá vendo? Tudo igual. Fiz o 1, fui para o 7, 2, fui para o 4, 8, 9, fiz o 5, fiz o 6, vou fazer o 3. O 3 eu pego o radical do verbo ver é só a letra V. Aí eu acrescento ia, via. O radical do verbo prover é prove. Aí eu acrescento ia. Olha lá, os que ficaram diferentes, 4, 8, 9, né? Culpa do tudo dois. Aí eles falam, né? Verbos irregulares. Aí de vez em quando aparece assim, ó. Verbos anômalos. Anomalia é loucura, né? Aí fala, ô gente, agora que já estava pegando o troço. Não! A loucura deles é aqui, quer ver? São poucos. Tem gramático que fala só ver, aliás, ser e ir. Mas olha, verbo anômalo. Deixa eu mostrar aqui como é que você sabe se um verbo é anômalo. A gente consegue 4 verbinhos só, mas vamos ver por quê.
Houve um tempo que eles ficavam, né, perguntando. Dá um X na opção que aparece verbo anômalo. Hoje eles querem saber como é que você usa o verbo. Como é que você usa. Então, é assim. Quer ver como é que a gente sabe se um verbo é anômalo? Falem para mim, por favor. O puxa o... Ele não. É só isso. Então, anômalo é assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Anômalo. Olha lá, 7. Não puxa o 7. 4 verbinhos. Estão aí. Quer ver? O verbo saber, tá aí na sequência. O verbo saber é anômalo. Vamos ver por que ele é anômalo. Olha o verbo saber. Hoje eu sei. 7 que eu, tá vendo? Anômalo. A diferença. Né? Normalmente você muda só o finalzinho lá do 1. Esse aí não. Saiba. Mas para por aí, viu? O resto. Como é que é o 2? Ontem eu soube ou ontem eu sabia? Soube. Então vamos escrever aqui o soube. Ontem eu soube. Então vamos dar uma passeadinha aqui no tu, né? De repente tem alguma coisa, né? Vamos ver se tem. Eu soube. O tu termina com STE. Eu soube. Tu soubeste. Não tem não. Olha lá, soube, soube. Mudou nada. Então 4 tem soube. Ó. O 8 tem soube. E o 9 tem soube. Aí. Agora é terminação. 4 soubera. 8 soubesse. E 9 souber. Puxa o 4, não puxou nada porque é anômalo, mas o resto vai. Aí, ó. 2, 4, 8, 9. O 5 e o 6, basta colocar ei, ia. Saber mais ei, saberei. Saber mais ia, saberia. Aí, eu saberei, tu saberás, ele saberá. Nós saberemos, vós sabereis, eles saberão. Não muda mesmo. Eu saberia, tu saberias, ele saberia. Nós saberíamos, vós saberíeis, eles saberiam. Né? O que tem uma mudancinha é só o 5. O resto segue direitinho o eu. As terminações que a gente coloca. Né? Então está faltando 3. O 3 eu pego o radical do verbo. Radical do verbo saber é sabe. E acrescento o ia. Né? Tiro o er fora, fica sabe. Eu sabia, tu sabias, ele sabia. Nós sabíamos, vós sabíeis, eles sabiam. Sabendo eu, você sabe tudo. Aí tem os outros aí. Quer ver, ó? Na sequência está assim, ó. Verbo estar. Verbo estar. Aí vem o verbo ser. E o verbo ir. Estar, ser, ir.
são anômalos. Um não vai puxar o 7. Mas o resto vai, que é uma beleza. Aí você vai no 2, pega lá o tudo 2, vai errar não. Vê? Aqui tem umas coisas interessantes, quer ver? Olha o verbo estar. Hoje, o que, gente? Estou. Ó, o primeiro ou que apareceu, né? O verbo estar, a história dele é o seguinte. No latim, não havia o verbo estar. Era o verbo ser. O verbo ser servia para ser e para estar, igualzinho em inglês. Igualzinho. Então, às vezes a gente vê algumas traduções, né, mal feitas, principalmente orações, preces, né, Igreja Católica. Aí o cara assim, Deus é presente. Está escrito assim em latim, mas Deus está presente. Deus é aqui, Deus está. É porque no latim não tinha o verbo estar, né? Eu escrevia né? Então vejam, o verbo estar, ele apareceu mais tarde, quando o latim já estava virando, né, o italiano, francês, português, espanhol, romeno, tudo bem, tudo línguas irmãs, né? Aí começou a misturar muito, né, o ser com o estar, porque o ser dá a ideia de coisa permanente, e o estar dá a ideia de coisa transitória. Ó, fulano é doente, permanente. Fulano está doente, coisa passageira. Aí eles inventaram o verbo estar, né? Inventaram o verbo estar. Então o verbo estar sai imitando o verbo ser. Olha o verbo ser, ó. Hoje eu estou. Olha o 7 do verbo ser. Olha aqui, gente, verbo ser. O 1 não puxa o 7, não, ele é anômalo, mas a terminação segue. Como é que é o 7 do verbo ser? Que eu o quê? Seja. Tá vendo? Que eu seja. Ó, a terminação seguiu direitinho. Verbo ser termina com A. Olha o verbo estar. Eu estou. Verbo estar. Deveria terminar com que letra? Mas termina com A. Por quê, hein? Que imita o verbo estar. Como é que é o 7? Que eu o quê? Esteja. Ó, como é que imita? Sou, estou. Seja, esteja. Mas deveria ser esteja, né? É por isso que tem gente que fala esteja. Esteja preso. Não é? Às vezes tem gente que erra o verbo ser, porque mistura tudo. Tem gente que fala seja. Você fica 10 anos sem ver uma pessoa, aí você chega à casa dela e fala, oh, seja bem-vindo. Vontade de voltar, né? Meu Deus. Mistura. Tá vendo? Até quando a gente erra, tem justificativa. Né? Que deveria ser esteja mesmo. Mas é um verbo que vem imitando o verbo ser. Os verbos ser aí nos trinques. Aí ele imita lá. Sou, estou, seja, esteja. Então a gente fala que é verbo anômalo. Verbo anômalo. Olha lá, anomalia aqui, ó. Vamos continuar. Olha o verbo estar. Ontem eu estava ou ontem eu estive, gente? Estive. O ava, você vai guardar aí, ó, pro 3. Vamos dar uma passeada aqui no tu, para ver se há alguma surpresa. Eu estive. O tu termina com STE. Eu estive, tu estiveste. Tem surpresa não. É estive mesmo. Então, 4 tem de ter o estive. O 8 tem de ter o estive.
E o 9 tem de ter o estive. Agora é só completar, né? Estivera, estivesse e estiver. Aí é só seguir. Olha o 5 e o 6. Basta colocar ei, ia, estar, mais ei, estarei, estar, mais ia, estaria. E o 3, eu pego o radical, que é este, e acrescento o quê? Ava, né? Aí, termina em ar, ava. Olha lá. Estava. É o primeiro ava que apareceu, notaram? Tudo foi ia. Sabe por quê? Nós estamos conjugando só os verbos mais difíceis. E os verbos mais difíceis não são os verbos em ar. Os verbos terminados em ar são verbos regulares, os mais fáceis. Só o verbo estar que está fora. Porque ele vem imitando o verbo ser, que é doido. Todo verbo que você inventa em português, você joga lá no ar. A informática, né? Informática fala, acessar, clicar, né? Deletar. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, o brasileiro gosta de ficar macaqueando, né? Gosta de ficar imitando coisa dos outros. Para que deletar? Ué, você não tem o verbo destruir? Gente, deletar é o bom latim. Eles é que imitaram de nós. Que o inglês não tem nada com o latim, não, né? Delete, em latim, é destrua. Então é bom latim. É o latim. Deletar. Aí, joga tudo no ar, porque o ar não tem dúvida, todo mundo sabe conjugar. Né? Tudo verbo regular. Esses doidinhos que nós estamos escrevendo aqui no quadro são os irregulares. Irregulares. Então vejam agora, quer ver? Ó, os dois mais famosos, os dois mais anômalos, são aqueles lá, ó, ser e ir. Quer ver? Olha o verbo ir. Hoje eu vou. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides. Eles vão. Meu Deus, vós ides. Né? Eu vou escrever isso no quadro. Ter, por, ver e vir, né? Isso aí eu escrevo. Agora vamos. 1 puxa o 7. Puxa nada. Anômalo. Mas vamos lá. 7. Que eu vá. Olha lá. Que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós vades, que eles vão. Chega no vós é um desastre, né? Que a gente quase não usa. Muito bem, agora vamos ao 2. Verbo ser. Ontem eu? Não, não era não. Ontem eu fui. E o verbo ir? Ontem eu fui. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ontem eu fui. Aqui também é. Aí é só na frase. Ô fulano, eu sempre fui seu amigo. Ser seu amigo. Eu fui para casa meio tarde. Ir para casa. Fulano, você já foi chamado? Ser chamado. Fulano, você foi ao campo? Ir ao campo. É a frase. O era não vou chegar lá agora mesmo. É o verbo ser, que é doidão mesmo. Eu fui. O que eu faço agora? Tudo 2. Eu fui
O tu termina com STE. Tu o quê? Alfoia. Vejam bem, se eles são iguaizinhos, vejam bem, se eles são iguaizinhos no 2, serão também iguaizinhos no quê? 4, 8 e 9. Então, veja, ó, eu fui, tu foste. Então, o 4 tem de ter o for, o tu. O 8 tem de ter o for. E o 9 também. Mesma coisa o verbo ir, ó. Aí eu coloco a terminação. Eu fora, aí são iguaizinhos no 2, são iguaizinhos no 4. Se eu fosse, iguaizinhos no 8. E quando eu for, iguaizinhos no 9. Só a frase. Se eu fosse para casa, ir. Se eu fosse convocado, ser convocado. É a frase. Mas são iguaizinhos. 5 e 6. Ei, ia. Ei, ia. Ser mais ei, serei. Ser mais ia, seria. Ir mais ei, irei. Ir mais ia, iria. Agora veja a loucura do verbo ser. É o único verbo da língua portuguesa cujo 3 não termina nem em ia, nem ava e nem a. O único. É o tal. Era. Doideira. Era. Ó. Eu era. Ó o verbo louco. Até em inglês o verbo é muito fácil, né, gente? Em inglês é tudo igual. Eu vai, tu vai, nós vai. Tudo igual. Eles não sabem conversar, não. Mas quando chega o verbo ser, você também é meio complicadinho, né? Meio complicadinho. O verbo ir aí não tem problema. Quer ver? Eu pego o radical do verbo, ó, e coloco o ia. Qual o radical do verbo ir, hein? Tira o ir fora. O que sobrou? Nada. Aí você coloca a terminação. Ia. Tá vendo? Eu ia. Eu ia, tu ias, ele ia. Aí. Ah, muito lógico, né? Muito lógico. Eu ia. O que foge da lógica é só o verbo ser. No 3. Olha lá. Era. Olha bem, gente. Daqui para frente, não vai haver necessidade de ficar escrevendo tudo de novo, não. Já coloquei os verbos todos aí. Agora é chamar a atenção para um, para outro, né? Alguns que a gente confunde. E só um aí, o verbo reaver. Ah, esse aqui eu quero escrever aqui com vocês, com esse verbinho. Mas olha aqui, ó. Vou chamar a atenção, até coloquei aí na folha, para a turminha do Mário. Turminha do Mário. Turminha do Mário é o seguinte. O M é para você se lembrar do verbo mediar. Esse aqui também tem o mesmo sentido. Intermediar, entrar no meio. Então o M do Mário é do mediar. O A é do verbo ansiar. Né? Ansiar. O R é do verbo remediar. O I, incendiar. O,
odiar. É o seguinte, desses 6 verbos que eu escrevi no quadro, o mais conhecido é o verbo odiar, não é? É o verbo odiar, a gente sabe conjugar direitinho, né? É uma vergonha, mas é. Aí, ó, odiar. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O verbo odiar vai ser o meu modelo. Tudo o que acontecer com o verbo odiar vai acontecer com o resto. O susto você pode ter é no 1 e o 1 puxa o 7. O resto não, mas é o 1 e o 7. Quer ver? Esse aqui eu sei conjugar. Verbo odiar, vamos lá. Hoje eu odeio. Hoje eu medeio. O que foi? Hoje eu intermedeio. Ó, fulano, você está querendo trabalhar lá na firma lá? Ah, eu sou muito amigo do cara lá, pode deixar que eu intermedeio isso para você. Não é intermedio, não. Você não fala eu odio. Tá vendo? Agora, mesmo que eu odeie, mesmo que eu medeie, mesmo que eu intermedeie, mesmo que eu anseie, mesmo que eu remedeie, mesmo que eu incendeie, né? Ô fulano, você errou lá. Aí eu vou consertar isso para você. Né? Eu vou remediar. Mas mesmo que eu remedeie, seria bom você fazer isso de novo. Mesmo que eu remedeie. Mesmo que eu odeie, mesmo que eles remedeiem. Eles odeiam. Eles medeiam, intermediam, remedeiam. Tá vendo? É seguir o verbo odiar. O verbo odiar, todo mundo sabe conjugar. Terminou em ar, é verbo regular, né? Hoje eu odeio. Como é que fica ontem? Ontem eu odiei ou ontem eu odiava? Eu odiei. E o tu, hein? Eu odiei tu? Como é que fica? Termina em STE. Eu odiei tu? Odiaste. Pronto, é odiar. Ah, odiar, odiasse, odiarei, odiaria, odiava, aí pronto. É tudo igual. Lá, esse aí. Então, a turminha do Mário. Turminha do Mário. Precisa colocar o odiar aqui, gente? Eu acho que não, né? Vocês que sabem. Depois nós temos um exercício aí, se precisar, a gente... Próximo encontro. Olha aqui. Esse aqui também, ó, só para chamar a atenção. Quer ver? São os verbos terminados em EAR. Ah, isso aí de vez em quando o cara perde um empregão por causa de um I. Vê os verbos terminados em EAR? Vou apagar isso aqui. Eu coloquei também na folha, mas... Olha aqui, verbos em EAR. Vou colocar uma turminha aqui, ó. Todos. Aqui é só a turminha do Mário. Ó, frear, presentear, pentear, prantear, chorar, né? Verter pranto, e aí vai. Aí de vez em quando a gente fica na dúvida, né? Nós freamos ou nós freamos? Ele freou ou ele freou? Um izinho. Olha aqui. Radical. Basta tirar o ar que você tem um radical. Ó. Basta tirar o ar. Aí eu vou colocar aqui 2 palavras esquisitonas que só servem para isso aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Risotônica, risotônica e
arrisotônica. Grego, né? Tem milhares de palavras no português que vieram do grego. Porque os romanos, né, os latinos, eles invadiram a Grécia, mas como os gregos eram mais cabeça do que eles, acabaram eles aprendendo, né? A cultura deles, grega, eles assimilaram a língua, cultura, religião, né? Então tem um monte de palavras em grego. Rizo, em grego, é radical, raiz. Daí que vem rizoma, raiz. Ou radical, para nós é a mesma coisa. E o a, em grego, é negação, né? Fulano está afônico, está sem som. O a é negação. Então, o riso é radical. Tônica é grego também, é forte. Então, risotônica, aí você pode escrever assim, ó, forte no radical. Forte no radical. Arrisotônica, contrário. Forte fora do radical. Aí eu escrevi num cantinho aí, ó, e vou explicar. Riso mais i. Vou explicar o que é isso. Radical, você tira o ar, você tem o radical. Então vamos ver. Só serve para isso. O tempo da bobice, eles ficavam perguntando, esse verbo está na forma risotônica ou arrisotônica? Para que isso? O negócio é usar, né? Como é que usa esse negócio? Você não vai ser professor, você vai ser funcionário público. Antigamente eles achavam que o cara tinha que ser professor de português, que era as perguntas idiota. Não, hoje não. Você tem que saber escrever direitinho, né? Sempre, por mais que você queira, sempre vai aparecer lá num processo lá, aparece lá um despacho para você dar, uma informação, não é? Sempre um pouquinho a gente escreve. Então, na hora de escrever, você vai escrever com clareza, você vai escrever com correção. Não erra não, viu? Porque você vai errar, aí o seu colega lá na frente só sabe aquilo que você errou. Aí sai debochando. O ser humano é terrível. Ele está morrendo de ciúme de você, né? Ele chega, que cara escreveu aqui? Ele só sabe aquilo na vida. Não é? É assim. E quando a gente escreve com clareza, com correção, o chefe fica doido com a gente. Você chega perto do chefe e fala assim, ó, estou pedindo essa informação, assim, a resposta é essa, não é? É. Quer que eu escreva? O chefe, olha, ele escreve melhor do que eu. Aí você escreve bonitinho, o chefe assina. Todo lugar que o chefe foi, te leva. O chefe vai para lá, vai para cá, fulano vem comigo. Né? Aí eles vão mandar o chefe, né, lá para não sei onde. E perguntam para o chefe, né? Escuta, quem que nós vamos colocar no seu lugar? Quem? Você. Né? Você está ali perto do chefe o tempo todo. Eu vou. Põe fulano aí, sabe tudo, poxa. É assim. Assim que a banda toca. Assim que a banda toca. Então, para que serve esse negócio? Tá aqui o segredo, quer ver? Vamos pegar o verbo frear, que é manjadão, né? Frear. Se a sílaba forte estiver aqui no fre, que é o radical, né? Olha lá o fre. Aí você fala, vai ser riso, risotônica. Aí você vai acrescentar um i. Todas as vezes que o fre for forte, você põe o i. Se essa aqui, ó, se pro lado de cá for forte, você fala que é arrisotônica. Isotônica e arrisotônica. Todas as vezes que for riso, o fre for forte, você coloca o i. E a terminação? Igual a todos os verbos. Você pensa aí no verbo
cantar, né? Fica assim, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Terminação é tudo igual, gente. Tudo. Aí nós vamos conjugar o verbo frear. Qual que é a forte, hein? Frear. Qual que é a forte? O A. Dá para dar uma espichada, né? Frear. Não é frear, não. Para você descobrir a forte. Por isso que está errado o cara falar frear. Tem gente que fala frear. Uai. Só se o fre for forte que você coloca o i. O forte é o ar. Então vamos lá. Vamos conjugar o verbo frear. Hoje eu freio. Ó, o freio é forte. Então ganho o i. Todas as vezes que o fre for forte, você põe o i. Eu freio, tu freias. Tá vendo? Coloquei eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele o que, gente? Freia. O freio é forte. Eu freio, tu freias, ele freia. E agora, nós freamos ou nós freamos? Qual que é forte, hein? Ah, agora é o an aqui. Ó. Então, tchau pro i. Agora virou a risotônica. Nós freamos, vós freais, o a é que é forte, a risotônica, e eles o que, gente? Freiam. Voltou a ser risotônica. Tá vendo? Todos os verbos em EAR. Eu penteio, tu penteias, ele penteia, nós penteamos, vós penteais, eles penteiam. Todos. Todos. EAR. Há uns verbinhos que, vou apagar ali, quer ver? Há uns verbinhos que têm nome, os verbinhos que têm o nome de verbos abundantes. Vamos ver o que é isso. E para que serve saber isso, né? Verbos abundantes. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Verbos abundantes. Vou mostrar aqui o que é isso. Os verbos abundantes, gente, então vamos ver o que é o tal do particípio. Olha, infinitivo é o nome do verbo, ar, er, ir. Infinitivo, nome do verbo. Infinitivo do verbo saber, saber. Infinitivo do verbo ocupar, ocupar, é o nome do verbo. E o gerúndio, como é que termina, gente? NDO, jogando, vendendo, lendo, partindo. E fala que é gerúndio. Gerúndio significa que a coisa está acontecendo. Por isso que está errado. Ficar falando assim, eu vou estar transferindo. Uai, transferindo significa que já está acontecendo. Vai acontecer ainda. Né? Aí eu vou estar transferindo. Não vai, não. Transferindo já você vai transferir. Né? E agora nós vamos ver aqui o particípio. Particípio. Ó. Particípio é assim, ó. O verbo termina em DO. O particípio do verbo andar é andado. O particípio do verbo ser é sido. O particípio do verbo olhar é olhado. Qual que é o particípio do verbo vender? Qual?
Vendido. Qual o particípio do verbo estar? Estado. Né? Termina em DO. Agora, há alguns verbos que terminam assim, gente, ó, em gotoso. O particípio deles termina em gotoso. Qual o particípio do verbo descobrirem? Descoberto. Tem descobrido, mas não. Qual o particípio do verbo fazer? Feito. Não é fazido, não. Qual o particípio do verbo acender? Tem acendido e tem aceso. Chama abundante. Qual o particípio do verbo pagar? Tem pagado e tem pago. E do verbo imprimir? Imprimido e impresso. A gente fala, são verbos abundantes. Vê? Eles têm mais de uma forma no particípio. Vou escrever aqui, ó. Imprimido e impresso. Ó. Pagado e pago. Elegido, eleito. Tá. Acendido, aceso. Cuidado com esse aqui, ó. Esse aqui não é o particípio do verbo trazer, é trazido. Só existe trazido. Não é verbo abundante, não. Só trazido que existe. Tem garotinha, trago, foi trago, tem isso não. Trago é só hoje eu trago. Hoje eu trago um exercício para vocês, porque o exercício que foi trazido ontem não estava bom, não. Trazido. Olha, eles não vão ficar perguntando para vocês se o verbo é abundante, não. Verbo abundante é quando tem mais de uma forma, tá vendo? Eles querem saber quando é que você usa imprimido e quando é que você usa impresso. Não é à vontade, não. Quando é que você usa acendido, quando é que você usa aceso. Então, vou colocar ali o esqueminha, quer ver? É isso que eles vão cobrar. Vão ficar, onde aparece verbo abundante? Que tem que saber usar, tem que saber escrever. Então, vou colocar um esqueminha aqui, ó. Que resolve. Ele faz assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. Ter ou haver DO. Vou explicar isso aqui. De vez em quando aparece por aí, né? De vez em quando aparece assim, verbo principal, verbo auxiliar. É o seguinte, numa carreirinha de verbos, o último é o principal. O último. O outro, ou os outros, tudo verbo auxiliar. Então eu coloco assim, olha, João deveria estar sendo observado. Qual o verbo principal? Observado. O resto é auxiliar. Maria poderia ter
sido orientada. Qual o verbo principal? Orientada, é o verbo orientar. O resto é auxiliar. Então, aqui é assim, ó. Esse aqui é o último. Esse aqui é o principal, ó. Esse último aqui vai ser o principal. Esses dois aqui, ó, auxiliares. O que eu estou dizendo? Quando agarradinho com o verbo principal aparecer ter ou haver, você vai usar o DO. Assim. Quer ver? Eles haviam, vamos ver, o vereador. O verbo eleger, ele é abundante. Ele tem duas formas, ó. Ele tem elegido, DO, e tem eleito, TO. Se por acaso, agarradinho com ele, vier o ter ou haver, você vai usar o DO. Então fica, eles haviam o que, gente? Elegido o vereador. Agora eu coloco assim, olha. Se não aparecer nem ter, nem haver lá agarradinho, aí você usa o outro. O vereador estava sendo... Olha lá. Olha o verbinho que está agarradinho com ele, ó. Aqui é o haviam, o verbo haver. Aqui é o verbo ser. Então, o vereador estava sendo o quê? Eleito. Tá vendo? Eleito. Eu coloco assim, ó. Nós tínhamos. Vamos ver se é imprimido ou impresso a notícia. Aí eu coloco. A notícia já estava. Vamos ver se é imprimida ou impressa. Olha o verbo que está agarradinho com ele, ó. Aqui é o verbo ter. Aqui é o verbo ter. Se agarradinho com o verbo aparecer ter ou haver, é DO. É o regular. Isso aqui fala que é irregular, isso aqui é irregular. Então vejam, nós tínhamos o que, gente? Isso, imprimido a notícia. Nós tínhamos, aí ó, verbo ter, DO. Nós tínhamos imprimido a notícia. Agora não vai aparecer nem o verbo ter, nem o haver. A notícia já estava o quê? Impressa. A notícia já estava impressa. É a única coisa, não vou ficar pedindo listinha, não. O verbo trazer, você não tem saída, só existe trazido. Ó, ele foi trazido. Nós tínhamos trazido. Nós havíamos trazido. A notícia estava sendo trazida. Tem outra opção, não? É trazido. Ele não é abundante. Aí, para terminar, depois nós continuamos, né? Aí, para continuar, vem um tal do verbo defectivo. Vou escrever aqui, ó. Defectivo. O que é isso? E qual concurso, né? Olha aqui, ó.
defectivos. Defectivo significa defeituosos. Ó. Qual o defeito deles? Eles não são conjugados em todas as pessoas, não. Tá vendo? Ó, mas por quê? Ah, de vez em quando é porque ficou feio demais, viu? Ah, ficou feio demais, o povo não usou, os autores não escreveram. Olha o verbo abolir, né? Olha o verbo abolir. Então vamos lá. Hoje eu abolo, ninguém aguenta. Então, aí, tem esse defeito. Eu abolo. Não tem um, não. Se não tem um, não tem o 7. Que eu abola, não tem. Ah, mas como é que eu faço? Ah, fala, eu vou abolir, né? Eu abolirei. Né? A princesa Isabel deve ter falado assim, hoje eu abolo. Não falou, ainda mais era, que é uma mulher muito culta, né? Não, não era, não. Ela deve ter falado assim, hoje eu vou abolir a escravatura, hoje eu vou, né? Vou libertar. Se ela trabalhasse no telemarketing, ela ia falar assim, hoje eu vou estar abolindo. Mas eu abolo, ela não falou, não. Tá vendo? Eu abolo de jeito nenhum. Tem uns que é questão até de sentido. No próximo encontro nós vamos falar no tal do imperativo, né? Que a gente usa toda hora e equivocadamente, porque é muito fácil trocar, mas vou mostrar um macetezinho. Então, imperativo é ordem. Ah, tem ordem que a gente não dá, né? Como é que eu mando o cara caber num lugar? Cabe aí, desgraçado. Vai, não tem jeito não, coitado. Ele cabe se couber, né? Então, a gente fala. Mas olha, gente, você vai fazer concurso, né? Então, eles vão no verbo reaver. O verbo é esse aí. Eu me lembro que, há pouco tempo, a gente deu uma aulinha. Era um sábado, a prova é domingo. Aí cada professor deu uma aulinha, 50 minutos. Aí eu peguei lá, eu sabia que ia cair verbo. Sabia. Eu falei com a turma, gente, vamos lá, de novo, já tinha sabido, era uma revisão. Olha o verbo reaver. Eu tenho quase certeza que, prova, né? Tenho quase certeza que vai cair esse verbo, hein? Essa instituição que adora um verbinho, e o verbo reaver, aí caprichamos, vê o que vamos fazer agora. Aí chegou na segunda-feira, o menino, Luiz, isso é danado, hein? Me lembrei de você ontem, caiu o verbo reaver direitinho. Falei, não falei com você? Ainda bem que você acertou, né? Não, eu errei. Por que você lembrou de mim? Erra mesmo. Quer ver? Olha aqui o verbo reaver. Vamos usar o verbo reaver. Já que eu falei isso, ninguém vai abrir a boca, ficar todo mundo preocupado. Vamos usar o verbo reaver. Olha, eu perdi meus documentos ontem. Mas ontem mesmo eu os... Todo mundo errou. Ontem mesmo eu os reouvi. Ninguém aguenta. Por quê? Vou mostrar o porquê e vou mostrar como é que você resolve isso. O verbo reaver, ó, ele vem do verbo haver. Reaver significa haver de novo, ter de novo. Aí que está o problema. Ninguém sabe usar o verbo haver, né? A gente prefere usar o verbo ter. A gente fala assim, nossa, tinha muita gente lá. Tinha não, havia. Ó, teve uma confusão ontem. Teve não, houve. Mas como a gente detesta o verbo haver, acaba a gente substituindo. Então, como a gente tem pouco traquejo com o verbo haver, na hora de usar o verbo reaver é um desastre. Porque é assim, ó, você vai pensar no verbo haver e vai colocar o re antes. Mas aí que está o problema. Você só vai colocar o v antes, o re antes, se aparecer, ó, só com a letra V.
Ai, ai, ai. Então nós vamos ter que olhar o verbo haver, que é danadinho. Tá vendo? Principalmente no 2. Então vejam aqui, ó. Vamos ao verbo reaver. Verbo reaver, quer ver? Então nós temos que saber o verbo haver. O verbinho safado, viu? Não é à toa. Vocês vão ver. Eles cobram muito o verbo haver é na concordância verbal. Você fala assim, havia muitas pessoas, né? Haviam não. Né? Houve vários protestos, né? Houveram não. Eles vão cobrar aí. O verbo haver é na concordância verbal. No uso do verbo é o reaver. Então vamos lá. Olha que verbinho. Vai ser o último, tá? Que nós vamos fazer do 1 ao 9. Ao verbo haver, ó. 1, 2, 3. Tem isso aí. Mas eu gosto de escrever no quadro, viu? E se vocês escreverem aí, eu acho que ajuda, que tá, né? Só esse, tá? 5, 6, 7, 8, 9. Olha o verbo haver. Bichinho safado, quer ver? Aí nós vamos... Olha o verbo haver. Olha de que verbinho louco, quer ver? Verbo haver. Hoje, eu hei. Nossa Senhora. Olha aqui, quer ver? Eu hei, tu has, e ele há. Nós havemos, vós haveis, e eles hão. Esse é o número 1, é o hoje. Tá vendo? A gente usa isso. Olha, até que usa. Olha a coincidência do final. Eu, hei, tu, has, ele, há, com isso aqui, ó. Ei, as, há, emos, eis, hão. Eis, ei, as, há, emos, eis, hão. Então, de vez em quando, em lugar de você falar assim, olha, nós pagaremos, você fala, nós havemos de pagar. Tá vendo? Em lugar de você falar assim, ó, eles estudarão. Como é que você pode falar? Eles hão de estudar. Aí, fica até mais forte, né? Se você falar comigo assim, ó, nós estudaremos no feriado. Eu falo, mentira. Mas se você falar comigo assim, nós havemos de estudar, eu falo, eu acho que o negócio é sério. O cara fala com você, ó, eu pagarei você amanhã. Você fala, tá bom. Eu hei de pagar você amanhã. Você fica até mais animado. Opa! Aí, só trocar, né? Muito bem. Eu hei. Um puxa o? Puxa nada, ele é anômalo. Olha o verbinho. Olha o 7. Que eu haja. Que eu haja. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Ninguém aguenta esse verbo, não. Por isso que a gente não usa, né? Não usa. E o 2? Eu desafio qualquer um a usar esse verbo aqui no 2. Porque é assim, ó, ontem eu ouvi. Eu ouvi? Eu? De vez em quando aparece a terceira pessoa, né? Houve um probleminha. Mas eu ouvi? Só numa frase como essa, quer ver? Coisa mais difícil do mundo. Olha, gente, eu ouvi por bem, eu decidi favoravelmente. É isso que mata a gente. Por isso que estou escrevendo no quadro. Olha aqui, ó, vamos passear no tu. Eu ouvi, tu termina com ST. Como é que fica, gente? Isso. Ó, mudou nada, não? Então, o 4 tem de ter o ouve.
Agora virou tudo igual. O 8 tem de ter o houve. E o 9 tem de ter o houve. Agora virou. Ficou legal. Você sabendo tudo, 2 é uma maravilha. Então, ó. Houvera. Houvesse. E houver. 5 e o 6. Basta colocar ei e ia. Então vai dar haverei, haveria. E o 3, eu pego o radical do verbo haver, que é ave, e coloco ia, né? Haver, acrescento ia. É o 2 é que é o danado. E o 2 puxa 4, 8, 9. Então vejam, né? Vejam aqui, ó. O verbo haver, eles vão cobrar lá na concordância, né? Não tem plural, no sentido de existir, né? Houve várias manifestações, né? Ah, se houvesse mais oportunidades, né? Houvessem, não. Mas agora, que estamos estudando o uso dos verbos, a gente faz assim, ó. Nós vamos ao verbo reaver. Ó. Reaver. Então, vamos ver o que acontece. Aqui a gente toma susto. Então é assim, o verbo reaver vem do verbo haver. Reaver significa haver de novo, recuperar, né? Mas olha, você vai colocar o re, né? Você pensa no verbo haver e coloca o re. Mas só se tiver a letra V. Ele é defeituoso. Então vejam aqui, ó. Eu hei, tu has e ele há. Nós havemos, letra V. Vós haveis, letra V. Só aí que tem letra. Ele é defeituoso. Ele só tem aqui, ó. Nós e o vós. Só. Então, nós reavemos, olha a letra V, e vós reaveis. Só. Aqui tem a letra V. Eu ouvi. Então fica eu reouve. Eu perdi a minha carteira ontem. Mas graças a Deus, ontem mesmo eu a reouvi. Como é que a humanidade fala? Eu a reavi. Você não fala eu a vi? Eu reouve, tu reouveste, eles reouveram, ó, eles já reouveram aquele dinheirinho que eles perderam lá na bolsa, viu? Eles já reouveram. Como é que a gente fala? Reaveram. Você não fala eles haveram? Fácil de errar, né? Não. Nós hein? Não tem. Só aqui. Ok? Olha lá. Eu reouve. Oh, gente, eu já reouve aquele dinheirinho meu, viu? Graças a Deus. Eu já reouve. Eles já reouveram. Nós já reouvemos. Ó, pode ficar tranquilo, viu, fulano? Nós já reouvemos a nossa credibilidade. Reouvemos. Aqui tem letra V. Eu havia. Eu reavia. Isso aí não assusta muito, não. É o 2 que é danado. E o 2 puxa 4, 8, 9. Eu houvera. Ó, letra V. Eu
rehouvera. Eu rehouvera. Eu haverei. Tem letra V. Eu reaverei. Eu haveria. Tem letra V. Eu reaveria. E o 7, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Tem letra V, não. Então aqui, ó, nada de falar que eu reaja. Aí é verbo reagir, né? Tá vendo? Aí você tem que mudar. Ó, mesmo que eu venha a reaver, mesmo que eu recupere, mas que eu reaja, não existe. Ele é defectivo. Olha que bonitinho esse, ó. Se eu houvesse, se eu o quê? Rehouvesse. Ah, que vontade de falar se eu reavesse. Fulano, se você reavesse aquele dinheirinho, né? Eu comprava uma gramática. Se eu rehouvesse. Ó, se vocês rehouvessem a credibilidade, rehouvessem. E o preferido deles, né? Que é o 9, o xodozinho deles. Houver, reouver. Quando eu reouver, não é quando eu reaver, não. Ó, quando eu reouver aquele dinheiro, quando eles reouverem, aí aparece reaverem. Não existe quando eles haverem. Perigo. O verbo reaver é perigoso. Tá vendo? Aí, haver e reaver. De olho nesses dois. De olho nesses dois. Então, gente, o que falta? Falta para nós o tal do imperativo. Eu vou só esquematizá-lo aqui. Tem aí na folha. Deixa eu ver se tem mesmo. Tem, né? Isso. Só explicar aqui. Aí no próximo encontro, isso, tá aí. Imperativo. Né? Só explicar o que é isso aí, tá bom? Aí nós vamos treinar. Imperativo é ordem. Né? Pode ser um pedido. Olha, por que eu fiz esse esqueminha aí? Só para isso, quer ver? O imperativo, ele pode ser afirmativo. Eu mando o cara fazer alguma coisa. Olha aqui, gente. Você vai se concentrar, não fica com aquele negócio de, esse vem daqui sem S, esse vem de lá e tudo, e na hora daquele rolo danado não sai nada. Você vai pensar assim, tem que ser prático. A gente confunde, quando aparece, ó, o tu e o você. Então eu vou colocar aqui, ó, o ar, mesmo esquemão, ó, ir. Aí está escrito assim, ó, só para você entender. Depois nós vamos treinar. Aí está escrito assim, ó. Tu e você, não está, gente? Aí o imperativo aí. Então é o seguinte, você vai dar uma ordem para a pessoa. Aí eu tenho que saber se você vai tratar a pessoa por tu ou por você. A diferença é muito pequenininha. Olha aquela propaganda lá da Caixa, né? Vem para a Caixa você também. Opa! A propaganda, essa frase é ótima. O vem rima com também. Mas está errada, viu? Quer dizer, está informal. Então eu vou consertar. Venha para a Caixa você também. Uai, venha não rima com também, não. Deixa a rima aí, não bagunça o trem, não. Então eu vou deixar a rima. Vem para a Caixa tu também. Tu, o que é isso? Nós só usamos você. Então, o errado fica mais bonitinho. Aí você vai confiar no orelha, na sua orelha, você erra. Então, olha aqui como é que a gente faz. Quer ver?
O verbo termina com A. Eu vou dar uma ordem para o cara e vou tratá-lo por tu. Então o A continua. Eu vou mandar o cara andar depressa e vou tratá-lo por tu. Como é que eu falo? Anda. Eu vou mandar o sujeito estudar mais. Eu vou tratá-lo por tu. Como é que eu falo? Estuda. E o você? É. Se o verbo tem A, o tu é A. E aqui, se o verbo tiver o continua. Eu vou mandar o cara vender. Então, como é que eu falo? Vou tratá-lo por tu é vende. E se eu for tratá-lo por você? Troca. Tá vendo? Se o tu é, o você é A. Se o tu é A, você é. Eu vou mandar o cara pedir ajuda e vou tratá-lo por tu. Como é que eu falo? Pedir. Como é que fica? Pede ajuda. Agora eu vou tratá-lo por você. Como é que fica? Peça ajuda. Tá vendo? Aí, é isso que está aí. E aí depois tem um negativo que a gente troca e é treinar. Então eu vou deixar, só para mostrar, você vai olhar, isso aí está no finalzinho, né? Próximo encontro a gente dá uma treinada boa nisso aqui. Eu já vou mandar uns exercícios para vocês aí, tá? Aí quando chegar essa parte aí, pode deixar que nós vamos fazer aqui juntos, corrigir aqui. Ok?